No episódio de hoje do nosso podcast, trazemos um cenário encenado em que um grupo de estudantes apresenta um trabalho relacionado a uma determinada bactéria. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar então a apresentação dos trabalhos referentes às doenças causadas por bactérias. Qual grupo que gostaria de começar? Nós queremos já apresentar, professor. Muito bem, podem vir à frente da sala, depois me passe o nome dos integrantes do grupo de vocês. Certo, professor. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Vamos falar sobre a salmonelose. É uma doença causada pela salmonela, que é uma enterobactéria, ou seja, ela atinge principalmente o trato gastrointestinal. Além disso, a salmonelose é uma zoonose e, por isso, é de grande importância na saúde única, uma vez que pode contaminar e se disseminar rapidamente, causando graves prejuízos na saúde e impactando fortemente a economia da região. É uma bactéria extremamente patogênica. Mesmo não sendo do conhecimento de muitas pessoas, a salmonelose é até uma doença de notificação obrigatória. Está amplamente distribuída por vários países e possui alta taxa de morbidade, ou seja, de ocasionar uma doença, e alta taxa de mortalidade, ou seja, desta doença culminar em óbito. A salmonela tem como reservatório os animais domésticos, como cães e gatos, mas também pode ter como reservatório os animais de produção, como as aves, os suínos, os ovinos, bovinos e até mesmo anfíbios e répteis. É importante na sua patogenia que essa doença pode iniciar com um quadro assintomático no indivíduo, e daí ela pode evoluir para quadros mais graves, como uma septicemia. Como dito anteriormente, por ser uma enterobactéria, o local que se aloja no hospedeiro é a região do trato gastrointestinal, mas especificamente no intestino delgado. Ao se contaminar, as bactérias se aderem à mucosa intestinal e acabam destruindo essas estruturas, resultando em quadros de gastroenterites. Além disso, essa bactéria pode ainda migrar para o trato urinário, atingindo a bexiga e provocando sua inflamação, ou seja, uma cistite no hospedeiro. Animais infectados contaminam o ambiente quando defecam, e as bactérias que são capazes de sobreviver longos períodos no ambiente aguardam até que um novo hospedeiro ingira-as para então reiniciar seu ciclo evolutivo. E caso surja a pergunta, mas como os humanos se infectam com essa zoonose? Somente com contato direto com o ambiente contaminado? Não somente. Quando os animais infectados defecam no ambiente, eles podem contaminar água, verduras, legumes, por exemplo, e é a partir daí que os humanos se contaminam, ao ingerir alimento ou água contaminada. Mas é importantíssimo salientar que a contaminação não ocorre somente através de alimentos e água contaminados, com materiais fecais no ambiente. Podemos nos contaminar também ao ingerirmos produtos de origem animal, como leite e ovos, carne de aves, visto que essa bactéria pode estar presente em diversos tecidos. Mas então é necessário que deixemos de comer esses alimentos? Também não. É somente necessário tomar medidas preventivas, como higiene pessoal e higienizar bem os alimentos antes de ingeri-los. Além de cozinhar bem as carnes, pasteurizar o leite e evitar ingerir ovos crus. Mas é aquela velha história. Devemos ter a colaboração de todos e principalmente do governo. É importante saneamento básico nas cidades, tratamento de água, tratamento de esgoto, destino correto dos materiais fecais, um bom controle de qualidade das indústrias alimentícias, boa biossegurança na propriedade que cria os animais, entre outros fatores. Bom, pessoal, primeiramente quero parabenizar o grupo, tá? O trabalho ficou muito bom, ficou excelente. Eu quero fazer algumas perguntas. Então, quais são os sinais que caracterizam gastroenterite que vocês citaram que a salmonela pode causar? A gastroenterite ela é caracterizada pela perda de fluidos, como na diarreia. Além disso, também é caracterizada por náuseas, vômitos, dores abdominais, febre, e caso não sejam tomados os devidos cuidados, pode até culminar na morte do indivíduo. E no começo vocês citaram que pode impactar fortemente na economia, mas de que maneira? Assim, impacta tanto na perda de produtos como leite, ovos, carne. Quando estes estão contaminados, devem ser descartados, até mesmo com gasto com medicamentos para os animais, entre outros fatores. Mas também faz com que as indústrias adiram melhores estratégias para produzir alimentos seguros, a fim de evitar doenças entéricas. Sim. E existe algum sinal, algum indicativo na urina desses animais que sofrem com a cistite? Bom, a urina adquire um odor bem forte e a sua coloração se torna mais amarelada.
Em exames, esta irá também conter leucócitos. Tem algum grupo de pessoas que estão mais predispostas a adquirir a salmonelose? Pessoas com sistema imune comprometido, crianças e idosos são mais susceptíveis. Tá certo. E existem medidas a serem tomadas no local onde esses animais são criados para minimizar a chance de salmonelose? Com certeza, podemos citar a esterilização e rigorosa limpeza do ambiente, além da alimentação segura para os animais de produção, dentre outras estratégias para impedir a contaminação e transmissão da salmonelose entre os animais. E existe alguma vacina contra a salmonelose para prevenirmos que os animais peguem essa doença? Então, a vacinação existe e ela pode ser realizada nos animais de produção como método complementar. Ela previne a manifestação clínica e reduz o grau de gravidade da doença, mas ainda assim o animal pode se infectar e eliminar a bactéria, para que haja mais contaminações. Portanto, a vacina não é a solução perfeita para a questão da salmonelose. E vocês chegaram a ver algum caso clínico ou presenciar algum de salmonelose? Sim, pesquisamos alguns relatos de caso e escolhemos um deles para apresentar para vocês. Maravilha, pode começar. No relato de caso que escolhemos, uma cadela da raça fila brasileira de 9 anos de idade foi levada ao hospital veterinário com sinais de apatia, quando o animal está mais abatido, quietinho, polifagia, ou seja, ingestão excessiva de alimentos, policiúria, que é o aumento do número de micções, com diminuição do volume de urina, e opacidade do cristalino, nos olhos. Foi realizado um exame clínico e o animal possui mucosas hipocoradas, ou seja, bem esbranquiçadas, caquecha, que é a perda de peso e perda muscular, e o animal também foi analisado para ver se tinham ectoparasitas, mas não foram encontrados, como carrapatos ou pulgas. A temperatura retal estava em torno de 39,5 graus, ou seja, era o início de uma febre. O animal também apresentava taquicardia e taquipneia, ou seja, alta frequência cardíaca e respiratória. Também foram realizados exames complementares, como urinálise e urocultura, para análise da urina, com a coleta sendo realizada por cistocentese e também foi realizado o antibiograma. A urina apresentava odor forte, além de estar turva e amarelada. Com o exame, foi observada a presença de bactérias na cultura de urina, além da presença de leucócitos. Então, em uma análise diferencial, constatou-se que se tratava de bactéria salmonella. O antibiograma serviu para indicar a qual antibiótico a bactéria seria mais sensível, para que fosse determinado melhor o tratamento. Sendo assim, o caso foi registrado como salmonella entérica, em um quadro de cistite canina, demonstrando a importância de exames complementares como a urocultura para o diagnóstico. Então, prof, isso foi o que a gente chegou a pesquisar sobre essa doença e o seu patógeno. Ótimo. Realmente, então, podemos concluir, né, que é uma doença muito importante e que a conscientização é primordial, né, para a prevenção. Muito obrigado pelo trabalho, tá? Podem se sentar. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigada pela sua atenção.